Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre reconhecer a bondade e a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Quero ler uma passagem, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A orientação aqui da palavra de Deus é que devemos agradecer em todo momento, em toda situação, em toda circunstância. Não só quando está tudo indo bem, mas muitas vezes passamos momentos difíceis, provas, dificuldades, circunstâncias que fogem da nossa compreensão, do nosso controle. E a palavra de Deus diz aqui hoje que devemos agradecer nessa situação também. Porque veja bem o que diz a palavra aqui. Esta é a vontade de Deus para você que está em Cristo. Veja bem, vamos retomar novamente. Em tudo dai graça, quer dizer, em toda e qualquer circunstância, agradecer. Porque esta é a vontade de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Sejamos gratos em toda situação, toda circunstância. Seja boa aos nossos olhos ou não. Não importa. Porque essa é a vontade de Deus. Aí diz, em Cristo Jesus para convosco. Então, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que já nasceram de novo, creram, foram batizados, já têm a vida nova e vivem agora pela vida nova. Devemos realmente entrar nessa dimensão do Espírito, nessa realidade, né? Precisamos, então, reconhecer a bondade de Deus, a soberania de Deus. Realmente em toda e qualquer situação, qualquer circunstância. Volto a falar, seja boa ou seja ruim aos nossos olhos. Mas nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, lá na Velha Aliança, tem o rei Josafá, rei de Judá na época. Ele se viu cercado por 3 nações inimigas. E o pavor bateu, o desespero bateu. Eles clamaram a Deus. Eles não sabiam como proceder. Eles não tinham mais saída, como se diz. Não tinha mais luz no final do túnel. Então eles foram buscar solução em Deus. A saída em Deus. A resposta em Deus, no Todo-Poderoso. E diz a palavra que eles clamaram a Deus. E Deus os socorreu, falando para eles que a batalha não era deles, a peleja não é vossa, mas é minha, o Senhor diz. Apenas vocês devem proceder da seguinte maneira: render graças ao Senhor. Começar a louvar, agradecer a Deus. Porque, amados, isso é muito importante, agora precisamos dar uma pausa aqui. Por quê? É tão importante, diante de qualquer circunstância, mesmo as adversas, agradecer e louvar a Deus. Porque quando nós louvamos, nós agradecemos a Deus, nós já falamos, reconhecemos a bondade, a soberania de Deus, que é soberano, Ele está acima dessa circunstância, acima dessa situação. Ele é maior que tudo. Então Josafá convocou todo o povo para render graças e louvores. E quando eles começaram a louvar, a agradecer a Deus, diz a palavra, o contexto, que o Senhor promoveu uma emboscada e derrotou as 3 nações inimigas. E ainda diz que o despojo era tão grande dessas nações, e eles trabalharam intensamente, diz a palavra, 3 dias,
para recolher o despojo. A riqueza era tanta que eles não conseguiram. Tiveram que se mobilizar toda a nação, 3 dias carregando toda aquela riqueza para si agora. Veja bem, amados, quando nós somos gratos, quando começamos a louvar, agradecer a Deus, por pior que seja a situação, Deus vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso socorro, Deus peleja por nós, Deus assume a nossa causa. E você verá a vitória. Diz a palavra que quando eles olharam para o vale, não havia nenhum sobrevivente das 3 nações. Foram totalmente destroçados diante do Deus Todo-Poderoso. E eles que fizeram somente louvar e agradecer a Deus. Somente renderam graças ao Senhor. Amados, isso é uma lição tão tremenda. Quero compartilhar algo para ti. Os maiores milagres que eu experimentei na minha vida foi quando eu coloquei em prática esse pequeno versículo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então começa a reconhecer a bondade de Deus, a soberania de Deus, soberano, todo-poderoso, diante de qualquer circunstância. Lembra, por maior, terrível que seja a situação, o Senhor é muito maior que essa situação terrível, muito maior que essa circunstância, muito maior que teus inimigos, seja lá qual for o teu inimigo, se é uma doença terrível, se é um problema conjugal, se é um problema familiar, se é um problema com filhos, se é um problema de saúde, se é um problema profissional, seja financeiro, seja lá qual for a circunstância, conheça a bondade, soberania, começa a louvar o Senhor, começa a render graças ao Senhor, Ele entrará em ação. E mais uma quero deixar, mais um cuidado que eu quero deixar, é o seguinte: quando você murmurar, você reclamar da situação, arrazoar, questionar, você atrai o inimigo. Quando você começa a louvar, agradecer a Deus, você atrai a Deus a tua presença para aquela situação que vai dar vitória. O apóstolo Paulo usa o termo lá em 1 Coríntios 10:10, ele diz: não murmureis, como o povo lá do passado no deserto murmurou e foram destruídos pelo destruidor. Então, murmuração, razoamento, questionamento, insatisfação atrai o destruidor. Não faça isso, mas venha atrair agora, reconhecendo a bondade, a soberania, o Todo-Poderoso sobre a tua vida, sobre a situação. Começa a louvar, agradecer, bendizer a Ele, glorificar a Ele. Você vai atrair a presença do Todo-Poderoso. Não só para junto de ti, mas para junto dessa circunstância, situação, por mais terrível que seja. E a vitória já está pronta. Jesus já venceu, já triunfou. Você precisa trazer essa existência, essa realidade pela fé. Creia agora nessa palavra. Fé é crer na sua palavra. Crer no Cristo vivo e ressurreto. Crer nas suas promessas. E andar sobre a palavra de Deus. E colocar ela em prática. Amém, amados? Por amor, não mais por acusação, não mais por obrigação, mas por amor. Porque quando você reconhecer o Senhor, o soberano, a bondade, o amor dele, você vai se apaixonar por ele, você vai amar ele de todo o coração. Então você vai praticar com alegria, porque você vai ter essa natureza divina que tem prazer em meditar na palavra, prazer em praticar a palavra e obedecê-lo e glorificar a Ele. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho, receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham nesse tempo reconhecer a bondade, a soberania,
de Deus em qualquer situação que possa estar vivendo neste momento, porventura irão enfrentar um dia. Que eles venham adorar a Deus, venham render graças em toda a circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Quando fizermos a vontade de Deus, nós estamos honrando Ele. Quando oramos, Ele irá nos honrar também. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra novamente foi liberada. Se a Tua palavra ela é poderosa para a salvação das almas, diz a palavra. Ela é tremenda, ela é espírito e vida, ela é realidade. Eu quero profetizar, todos acolhendo ela com mansidão e recebendo, Senhor, uma transformação tal. Irão glorificar o Teu nome, render graças e louvores ao Teu nome, sempre, continuamente, Pai. Em nome de Jesus, ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.